Quem foi liberto? Amém. Quem foi liberto de uma prisão? Amém. Muitas vezes nós temos a convicção de falar e quando chega no momento de se portar, nós nos acovardamos. Amém, irmãos? Aquele que entrega a sua vida para o Senhor, a sua alma foi liberta de uma prisão. Efésios, assim como Filipenses, nós vamos ler também, diz que o Senhor nos tirou do reino das trevas, nos tirou da prisão das trevas e nos trouxe para o seu próprio reino, o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é o reino do Filho do seu amor. Irmãos, o reino de Deus, ele só é reino de Deus para aqueles que creem que o amor de Deus gerou um filho. Às vezes nós temos anos e anos de caminhada, nos consideramos crentes, evangélicos, seja o que for que se considera. Eu, a cada dia mais, eu tenho aprendido que eu não sou nenhuma dessas duas coisas, eu sou filho de Deus. Eu quero te incentivar a ir se desvinculando desses títulos. De crente, de evangélico, de católico. A Bíblia só nos chama de uma coisa: filhos de Deus. Tu não encontra evangélico, tu não encontra crente, tu não encontra nada disso na palavra, irmãos. Amém? Aí alguém disse para mim, pastor, mas é para que a gente se identifique. Se identifique no quê? Numa tribo, certo? Agora a Bíblia diz que todos são filhos. Existiam congregações particulares e com suas características? Claro que sim. Só que Paulo diz assim, ó, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Corinto, graça e paz aos irmãos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo que está em Roma, graça e paz aos irmãos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo que está em Filipe, graça e paz. A igreja do Senhor que está em Éfeso. A igreja do Senhor que está na Tessalônica, a igreja do Senhor Jesus que está na Galácia, graça e paz a vós, outros irmãos amados. Irmãos, a igreja é uma só, a igreja do Senhor. Então por que nós congregamos em lugares separados? Porque um dia, irmãos, isso que é em parte será aniquilado. A Bíblia diz que haverá no céu a Assembleia dos Santos. O que é Assembleia? Ajuntamento. Isso aqui é uma Assembleia. Não é a de Deus, mas é uma Assembleia. Desculpa o trocadilho. Né? Tem a Assembleia de Deus. Os nossos irmãos em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram pela fé, que congregam na Assembleia de Deus, são os nossos irmãos em Cristo. A Bíblia diz que um dia todos nós seremos reunidos em uma só Assembleia. Não haverá mais divisão. Amém? Então eu quero começar essa mensagem te incentivando a crer mais fortemente nas coisas que quando é perguntado tu diz amém. Quem foi liberto na prisão tu diz amém. Mas muitas vezes a nossa alma é tirada da prisão e a nossa mente continua presa. Quando Jesus está dando o seu último suspiro, irmãos, ele diz, está tudo consumado. Amém? Está tudo consumado. Hoje a Paola estava mandando umas mensagens para mim, porque ela vai fazer a abertura. E ela citou algo, ela falou, que se referia à fé, ela falou, não quero saber mais nada. E se alguém tem dúvida, depois eu mostro meu WhatsApp das mensagens. Que eu lembrei agora que está tudo aqui. Ela falou, já entendi. Eu falei, não quero ser influenciado, não quero te influenciar, mas eu quero falar de fé nessa noite. Amém? Quero falar de fé. E a irmã, se os que prestaram atenção nessa noite, ela falou de quê? De fé. O primeiro ato, a primeira atitude é o quê? A fé. Está lá o título? As duas formas de conhecer a Deus. Como é que eu conheço a Deus? Qual é a forma de conhecer a Deus? Através da
fé em Jesus? Aparentemente seria então só uma forma. Agora, as duas formas que eu quero tratar nessa noite, que é através da fé. A primeira forma, irmãos, é a teoria. E a outra forma é a prática. Amém? Será que ainda na teoria eu sou um salvo ou não sou? Quando eu já experimento Deus na teoria, de ouvir falar, sou ou não sou? Sim. Salvação é por graça, é por fé, a partir do momento que eu creio. É isso que nós precisamos entender, irmãos, que no momento que o Senhor nos chamou, não foi no momento que tu achasse Ele, foi no momento que Ele te achou. Vou insistir, já falei várias vezes, nós não achamos o Senhor porque Ele não estava o quê? Perdido, estão aprendendo. Às vezes que às vezes que você, estávamos o quê? Perdidos. E Paulo diz no que estava perdido? Nos nossos prazeres e deleites. Agora o Senhor nos encontrou. Irmãos, no momento que Ele nos encontrou, no momento que Ele olhou para nós, nós fomos perdoados totalmente. E nós ficamos sabendo que existe esse Deus de amor, só que é tudo muito genérico. Assim como na vida da mulher samaritana, como a irmã colocou aqui hoje. Eu vou aproveitar a bola que ela me lançou e eu vou chutar para o gol. Ela foi e falou, olha, existe um homem que falou tudo sobre a minha vida. Porventura não será ele o Cristo? Aquelas pessoas não foram lá de curiosidade, elas foram lá movidas por fé. Só que era uma fé teórica. Tanto que eles dizem, olha, nós já tínhamos crido pelo que ela falou. Agora não, agora nós estamos crendo pelo aquilo que nós próprios vimos. O que eles viram? Eles viram algo diferente que eles ainda não tinham visto através das palavras daquela mulher. Amém, irmãos? A nossa fé, ela é progressiva. Alguns vão passar um período maior, outros um período menor. Nós podemos nos reportar ao ladrão da cruz, o velho e conhecido ladrão da cruz. Ele foi para o céu porque ele parou de roubar, irmãos? Foi por isso? Não. E o outro foi para o inferno porque não parou de roubar? Não, os dois pararam de roubar. Porque estavam pregados na madeira. Amém? Ali começa a salvação. Dois inúteis, dois incapazes, até de obedecer e deixar de obedecermos. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi. A Bíblia diz que era costume na Páscoa. Os romanos soltavam um bandido. Eles podiam escolher. E justamente, não por coincidência, na festa da Páscoa, na festa que o povo judeu comemorava o quê? No dia da festa da libertação, o nosso Senhor Jesus morreu e foi ressuscitado. E a Bíblia diz que Pilatos fazia de tudo para soltar Jesus. Mas o povo dizia, nós não queremos ele. Nós queremos quem? Barrabás. E o ímpio, o romano, um homem das trevas, dizia, mas Barrabás é um bandido. E o povo dizia, não importa, solta Barrabás e mata Jesus. Quantos aqui vendo essa cena não ficam, não comovidos, ficam revoltados? Mas sabe o que eles gritavam? Não, solta a Bia e mata Jesus. Solta o Zumiro e mata Jesus. Era isso que aquele povo estava gritando, irmãos. Ali simbolizava alguém que estava preso, sendo liberto, porque Jesus estava substituindo aquela condenação.
Amém? E não por coincidência, naquele mesmo dia, naquela mesma sexta-feira, irmãos, estava Jesus crucificado e a mesma que um bandido à direita e outro à esquerda. Veja que ele está sempre no meio, simbolizando o que, irmãos? Que existe sim uma possibilidade de olharmos para ele e aceitarmos esse chamado. Um olhou para Jesus e falou: se tu és, tu consegue ver fé num questionamento desse? Se tu és, tu faz. Desce daí e salva-te a nós mesmos. O outro começa diferente, ele fala: fica quieto, porque nós somos. Amém? Essa é a diferença, ali começa a fé. O incrédulo diz: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva nós. O outro diz: fica quieto, nós somos ladrões e merecemos estar aqui. Este nada fez. Ele reconheceu a perfeição de Jesus. Ele entendeu que o Cordeiro era perfeito, que o Cordeiro era sem mácula, que aquela condenação não era a condenação dele. Nós conseguimos entender isso, irmãos? Essa amplitude da pessoa de Cristo, tu não vais ter nessa noite se tu estás ouvindo a primeira vez. E se tu ouvir só há um ano ou há alguns meses, tu não vai entender. Eu estou há 14 anos no Evangelho, 14 anos. Desde 2005, vai fazer agora em outubro de 2005. Cada dia que passa, irmãos, tem um louvor que diz que a cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, Senhor, de crescer um pouquinho. E Paulo nos incentiva a crescer no quê? Na graça e no conhecimento de Deus. A cada dia, irmãos, nós temos a possibilidade de entender a profundidade, como diz Paulo, a largura, a extensão, a altura do conhecimento de Cristo. Amém? Uma coisa é teoria. Agora Deus não quer somente a teoria, Ele quer que nós chegamos ao seu conhecimento. Abre comigo em Filipenses capítulo 2, você deve estar pensando: como é que eu faço isso? Sabe qual é a parte boa? Por mais estranho que pareça, tu não precisa fazer nada. 2:12. De sorte, meus amados, assim como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como também o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem reclamação, sem questionamento e nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, que sejam inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luz no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, para que no seu retorno, diz Paulo, eu possa me gloriar de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Paulo vai, irmãos, e funda, que essa é a palavra, ele diz, ó, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. E ele fala, quem é Paulo, quem é Apolo? Ninguém. Mas nós somos ministros. E segundo o nosso trabalho nós receberemos galardão. Paulo vai e funda
uma comunidade, uma igreja, o corpo em Filipos. E depois ele vai fundar outros lugares, fundar outras congregações. E ele escreve uma carta e ele diz: olha, assim como vocês obedeceram quando eu estava presente, obedeçam ainda mais agora que eu estou ausente. A primeira coisa que nos vem à cabeça é fazer alguma coisa. A primeira coisa que nos vem à nossa cabeça é obedecer, é não pecar, é não errar, é ser infalível. Ei, Paulo não regava, Paulo só planta. Assim como obedeceram quando eu estive presente, obedeçam agora. Paulo disse: eu não usei de sabedoria de palavras. Eu só pregava o quê? A Cristo, e Cristo crucificado. O apóstolo Paulo já morreu faz quase 2000 anos. E fazem 2000 anos que ele é considerado o apóstolo dos gentios. O apóstolo que entregou aquilo que ele recebeu do Senhor, a doutrina da graça. Amém? O apóstolo Pedro, no final da sua carta, ele diz: olha, existem algumas coisas tão difíceis de entender que o nosso irmão Paulo anda falando. Alguns sem entendimento pegam isso e distorcem. Assim como eles distorcem as demais escrituras. Naquela época os apóstolos já entendiam que o que o apóstolo Paulo estava trazendo, irmãos, se equiparava com as escrituras que eles tinham até então, a lei e os profetas. O chamado de Paulo, irmãos, é para que nós não saiamos da obediência da fé. O que eu faço? Eu não murmuro, eu não reclamo, eu não questiono, eu não duvido. Amém? A vontade do Senhor é que em tudo nós demos graça. A vontade do Senhor, irmãos, é que a gente não caia. Por isso que ele diz: olha, o que está em pé, cuide para que não caia. Só que em outra passagem bíblica ele vai dizer: olha, se tu veres o teu irmão cair, tu ajudas ele a levantar. Sejam bem-vindos. Escolhe o melhor lugar. Se estiver ocupado, pede para levantar. Amém? Romanos diz que tudo é por Ele, para Ele e através dele. Amém, irmãos? O querer é dele, o realizar é dele. Pensa num versículo difícil para o crente aceitar, principalmente o religioso. O religioso, ele passa a vida inteira relutando que existe algo a ser feito. Não existe nada a ser feito. Tudo já foi feito. Eu só preciso me portar como filho. O chamamento aqui, irmãos, é para não murmurar. O chamamento aqui, irmãos, é para ser luz no mundo. Não está atrelado o que eu faço, está atrelado o que ele fez. Amém? O querer. Se eu tenho um querer para a minha vida, sabe por que não aconteceu ainda na tua, ou talvez na minha? Porque tu não deixas ele efetuar. Eu não estou dizendo que eu e você não vamos expressar algo, vamos, porque Abraão expressou, porque Moisés expressou, porque Davi expressou, porque Salomão expressou, porque Pedro, João expressaram, irmãos. Amém? Abre comigo no livro de Gênesis, eu quero falar um pouquinho de Abraão nessa noite. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler alguns capítulos de Gênesis e vamos falar sobre Abraão. E nós vamos entender essa diferença, essas duas formas de conhecer o Senhor. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra,
sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de ti uma grande nação. E eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, teu nome será grande. E tu, Abraão, serás? Veja que tudo é futuro. A única coisa que estava no presente é sai. Irmãos, nós falamos aqui de um período de 2000 anos antes de Cristo. Abraão se encontra num período bem no meio das coisas. De Adão até ele uns 2000 anos, e dele até Cristo 2000 anos, e de Cristo até hoje mais 2000 anos. Abraão viveu há 4000 anos atrás. Quem conhece a história de Jó? Quais eram as qualidades de Jó, Gia? Parecia tu, né? A Bíblia só não falava que ele era bonitão, mas ele era justo, temente a Deus, só que é vermelho, e se desviava do mal. Só que eu chamei ele de bonitão. Lá no grupo aparece uma foto de gato e ele diz que é ele. Agora. Jó é contemporâneo de Abraão. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão era justo, bom e se desviava do mal. Fala? Nesse cenário vivia Abraão. E Deus trata com Jó ou não? Sim ou não? Tá. Quem crê que tu vai encontrar Jó no céu? Amém. Eu creio. Agora, quanto à eleição, quanto se revelar, quanto fazer a obra, irmãos, a vez que Deus escolheu cada um e colocou cada um em qual lugar Ele quis. E agora não é por ego próprio, é para aquilo que fosse o quê? Útil. A vez que Deus aparece a Abraão nesse cenário, não tinha culto, irmãos, não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha pregador. Moisés não tinha nascido, não tinha povo hebreu, não tinha lei mosaica, não tinha nada. Nada. Sabe o que tinha? História sendo contada de geração em geração. Foi plantado um jardim, Deus formou um homem, formou uma mulher, e a mulher tirou o homem do jardim. Amém? Quer sair do paraíso é só casar, irmãos. Brincadeira. E a mulher tira o homem do jardim, e o homem começa a trabalhar, suar, para sustentar a mulher. E essas histórias vão sendo contadas de um Deus criador que fez os céus e a terra. Ainda não era o Deus de Abraão, era o Deus dos céus e da terra. E vai, acontece o dilúvio, eles vão contando. Essas informações chegam a Abraão. E Abraão cria, irmãos, cria em Deus. Porque quando Deus apareceu para ele, ele identificou. Era teoria. Aí Deus fala a Abraão, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu pai. E vai para uma terra que eu te mostrarei futuro. Eu vou multiplicar a tua semente. Tu serás uma bênção, porque tu ainda não é. Amém, irmãos? Amém. A gente acha que a bênção de Abraão foram as coisas que ele conquistou. Irmãos, bênção não são coisas, bênção é uma pessoa. Amém? A Bíblia fala em Hebreus que Abraão morreu sem ter recebido a promessa. Mas ele morreu, irmãos, crendo e esperando na promessa. Irmãos, quando nós saímos da nossa terra, da nossa parentela, quando nós saímos das trevas, viemos para o Senhor. Tudo que acontece, coisas boas que nos acontecem, irmãos, não é o cumprimento da promessa. Amém? É só Deus se revelando e se mostrando cada vez mais como Deus. Para que aconteça o que estava escrito lá em Filipenses. Para que a nossa salvação continue sendo nutrida. Porque pecado não tira a salvação, agora abandono da fé tira. Romanos 5,
Ele nos amou ainda sendo pecadores. Como Ele não nos dará agora junto com Ele todas as coisas? Quais são todas essas coisas que Ele nos dá, irmãos? O perdão foi lá. É o que nós precisamos para que a nossa fé continue sendo nutrida. Amém? Tem gente que acha que recebe milagre porque é cumprimento de promessa. A promessa é de novo céu e nova terra. Irmãos, a promessa é para o futuro. Amém? Nós seremos uma bênção, nós não somos uma bênção ainda. Amém? Nós seremos uma bênção. Versículo 3. E Deus diz: eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, não em Jó, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Todas as famílias da terra, perdão. E assim, debaixo desse chamado, partiu Abraão como o Senhor lhe tinha? Mais ou menos. Porque foi junto com ele quem? Irmãos, a única coisa que a gente consegue fazer de imediato é ir. O querer e o efetuar é de Deus. Deus queria que Abraão saísse, ele saiu. E a Bíblia diz que era para ele ir sem parente. Mas ele levou um parente junto, irmãos. Sabe quem foi que arrancou o parente dele? Quem arrancou o parente dele? Deus. A Bíblia diz que Deus começa a abençoar Abraão. Irmãos, toda a sua vida ele caminhou pela terra de Canaã, sem nunca ter possuído a terra. Seu filho caminhou e habitou em Canaã e nunca possuiu a terra. Seu neto, Jacó, depois Israel, seu nome mudado, caminhou, morou, mas nunca possuiu aquela, sempre foi estrangeiro e peregrino. Jacó com seus 100 e tantos parentes lá, os 70, né? 70 familiares vão para o Egito, fica 430 anos no Egito. Quando eles voltam, agora num outro momento, num outro propósito, numa outra vontade de Deus, num outro querer e efetuar de Deus, eles começam a possuir aquela terra. E nós vamos ver que todos aqueles morrem sem ter conquistado também a promessa. Amém, irmãos? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que qualquer um de nós poderíamos estar no lugar de Abraão. E qualquer um de nós iríamos passar pelo mesmo processo que ele passou. Amém? O dele levou 25 anos. Abraão foi chamado aos 75 anos. Ele era mais velho de todo mundo aqui. Meu pai tem 1 ano a menos que ele. Tudo bem, ele viveu até os 175, a gente sabe. Sabia? Abraão foi crente, irmãos, 100 anos. Quem é que nos salva? Abraão? Abraão nos salva? Cristo. Mas por que a palavra diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias? Na fé seremos benditos todos nós. Ele creu, irmãos. Se fosse em Moisés, era na obra. Como é em Abraão, é na fé. É no querer e no realizar de Deus. Irmãos, quem realizou a lei? Quem realizou a lei? Deus. Ele escreveu e cumpriu. Ele escreveu através de Moisés e ele cumpriu através de Cristo. O querer era dele e o realizar foi dele. Sempre foi, nunca mudou.
qualquer outro pensamento, qualquer outra forma de religião, irmãos, nos prende e nos oprime a isso. E às vezes vamos para o céu, sem ter permitido que o Senhor efetuasse a sua obra na nossa vida e através da nossa vida. Lá está Deus abençoando Abraão. Sabe por que Deus abençoou ele para ele ficar rico? Não. Para ter uma contenda entre ele e Ló. Amém? A vez que as ovelhas de Abraão e de Ló começaram a se multiplicar. E daí teve briga. Aí Abraão disse para Ló, olha, escolhe. Quer ir para o Varno ou para a Estrada dos Areias? O Ló olhou para a Estrada dos Areias e foi para a Estrada dos Areias. Abraão falou, vou ficar no Varno. E a vez que Deus abençoou demais o Varno. Irmãos, bênção não é um lugar, bênção é uma pessoa. Tu és um abençoado, eu sou um abençoado. Porque o Senhor habita em nós. Abraão estava começando a entender que a questão não era onde ele habitasse, era quem ele ouvisse. Deus vinha aparecendo para ele de vez em quando e falava com ele, irmãos, ele ouvindo. Quando a gente cita as coisas erradas que Abraão fez, que a Davi fez, não é para te induzir a fazer o erro. Isso aí tu faz sozinho, como tu faz bem feito. Se tu quiser uns conselhos, fala comigo. Como fazer coisa errada. Isso é consolo, irmãos, para entender que o Senhor vai continuar falando e provando e chamando e perdoando até o fim. Ele quer nos salvar e Ele vai nos salvar. Agora, claro, quando Abraão foi para o Egito, porque veio fome. Às vezes que veio uma fome nessa caminhada dele. Deus leva ele para a terra prometida, sim ou não? Ele estava lá. Deus enriqueceu ele, sim ou não? E ainda assim veio fome. Ele teve que ir para o Egito. E às vezes que por medo ele mentiu. Não foi mau caráter, irmãos, não foi. Medo. Às vezes que a mulher dele era mais bonita que a minha ainda, acho. Ela não está nem tentou fazer isso. Depois ela assiste. Ele falou, diga para eles que tu és minha esposa. É minha irmã. Pois senão eles vão me matar. Veja como ainda a fé dele oscilava, irmãos. Mas Deus já tinha falado a Abraão, tu serás uma bênção, Abraão, em ti. Irmãos, a palavra, Romanos diz que, Romanos 11, 28, 29, 30. A eleição e os dons é sem arrependimento. Sim ou não? O que Paulo estava tratando ali em Romanos 11? Paulo escreve para os romanos, a Itália, Roma, o povo ímpio, que se converte. E talvez usar, assim como a gente às vezes faz, o povo judeu isso, o povo judeu matou, o povo judeu crucificou. Ele estava dizendo, solta o Rodrigo e libera Jesus. Libera Rodrigo e mata Jesus. É isso que ele estava fazendo. Agora Paulo diz, ei, não se engane. Deus endureceu o coração deles por um período. E Deus voltará a tratar com eles em amor novamente. Porque a eleição e os presentes é sem arrependimento. Amém, irmãos? E Abraão ia oscilando. Abraão falou, Ló, escolhe o lugar que tu quiser. Eu não quero lugar, eu quero uma pessoa. Aí de repente, irmãos, em outro momento veio a fome gerada por Deus sobre a terra. E Abraão vai para o Egito, fica com medo e mente. Irmãos, será que o faraó pegou ou não pegou a Sara? Tu está entendendo o que eu quero dizer com que pegou? Pegou ou não pegou? Pega ou não pega? Pegou. A Bíblia não fala, a Bíblia dá a entender e muito bem entendido. Porque a Bíblia diz que os principais do Egito começam a elogiar Sara e fora diz, traz para mim. É solteira? Traz para mim. E abençoa o cunhado, dá um monte de presente para o cunhado, que era o marido.
Foi corno, mas permaneceu vivo. Porque duvidou. A Bíblia diz que o Senhor coloca doenças sobre Faraó. E naquelas doenças, de alguma maneira que a Bíblia não fala, Deus revela para Faraó que aquela esposa que ele estava tendo era do Abraão. Ele falou, pega a tua esposa de... Veja que ele teve ela como esposa por um período. A Bíblia não fala para não ficar muito vergonhoso para Abraão. Pega de volta a tua esposa. E Abraão vai, irmãos. Amém? E ele aprendeu com essa lição? Não, ele fez de novo. Fez 2 vezes. Amém, irmãos? Amém. Sabe o que é isso tudo? É Abraão conhecendo Deus na prática. Quando acertamos, Ele nos abençoa. Quando nós erramos, Ele nos abençoa. Agora, claro, teve a consequência do Faraó ter passado nas noites com a mulher dele. Depois ele pegou de volta. A desobediência, irmãos, a reprovação, o pecado, porque mentira é pecado. O Abraão pecou e induziu o Faraó a pecar. Os dois pecaram. Agora, quem pecou mais? O Abraão, porque era ele que estava ouvindo a voz de Deus. O Faraó ouviu a voz dos seus príncipes. Amém? Deixa eu prosseguir um pouquinho aqui em Gênesis. Deixa eu ver a hora da gente vamos prosseguir mais do que eu pensava. Abre em Gênesis 16. Versículo 1 diz assim: Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abraão. Depois esqueci com as mulheres, não éramos. E disse Saraí a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Ela falou alguma mentira? Não. Ela falou: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. O mesmo Senhor que falou a Abraão: da tua semente. Que semente, irmãos? O esperma dele? Ou a fé dele? É essa semente. Abraão, da tua semente de fé, que tu saiu a primeira vez de Ur dos caldeus, eu abençoarei todas as famílias da terra. Esse mesmo Senhor, irmãos, ficou retendo o ventre da Saraí. Amém? Porque o pai da fé, ele tinha que conhecer Deus na prática. Amém, irmãos? Ele precisava, porque para isso ele foi chamado. Eu não sei para o que nós somos chamados. Agora, uma coisa eu sei: quanto mais tempo, mais nós precisamos conhecer o Senhor. Por isso que Paulo diz: assim como vocês obedeceram lá atrás, obedeçam ainda mais agora. Porque a fé é progressiva, irmãos. O conhecer de Deus é progressivo. O que Deus vai nos confiando é progressivo. A bênção é progressiva. A promessa está lá pronta. A salvação está pronta desde sempre. Amém? Se tu não perder a tua fé, essa tu não perde. Agora, quando Paulo chega em 2 Timóteo capítulo 4, diz: olha, combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé. Estou salvo. Guardei a fé. Não perdi minha salvação. E desde agora, a coroa de glória, a recompensa, o galardão, me está guardado nos céus. Por aquilo que ele combateu, irmãos. Por aquilo que ele plantou. Amém? Pelas cartas que ele escreveu, pelas igrejas que ele fundou, pelos lugares que ele voltou a visitar. Essa é a coroa da glória dele. Amém? É por isso que nós fazemos, é por isso que nós servimos, é por isso que nós abrimos mão das coisas. Existe uma coroa de glória. Uma coroa de recompensa.
E é por isso que em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus, irmãos? Permitindo que o querer e o realizar dele se realize na minha vida. Então o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que se aproximam dele pela fé precisam crer que ele é recompensador daqueles que creem nele. Irmãos, Abraão creu em Deus ou não creu? Creu ou não? Creu, ele saiu de Ur. Mas ele ainda precisava experimentar que era Deus que recompensava. Isso ele não sabia ainda. Ele não tinha vivido isso. Deus tinha dado uma teoria para ele precisava viver essa prática. Amém? Aí a Sara diz, o Senhor tem fechado o meu ventre. Entra, pois, a minha serva. Tenho um filho com a minha serva. Porventura terei filho delas. Filhos dela. E o erro de Abraão foi qual, irmãos? Qual foi o erro de Abraão? O erro de Abraão, não de Sara. Sara não errou. Ei, olha para mim. A Sara foi usada por Deus. Posso ser polêmico nessa noite? Posso ser polêmico nessa noite? A Bíblia diz que os anjos de Deus, lá em Jó capítulo 1, os anjos de Deus vão prestar conta com Deus. E no meio da turma vem Satanás. E Deus diz assim, Satanás, tá vendo meu servo Jó? Tô vendo. Só te serve porque tu abençoa ele. Deixa eu tocar nele. Deus falou, vai, toca. Entenderam o que eu quis dizer, irmãos? Deus usou Satanás para abençoar a vida de Jó. Eu sei que isso é polêmico. Tem pregação no YouTube, procura lá. Tu vai entender melhor. Amém, irmãos? Amém. Como é que eu sei que ele foi abençoado? Porque Satanás fez um estrago na vida dele. Aí nos capítulos finais, capítulo 42 de Jó, Jó diz assim, antes eu tinha teoria, agora eu tenho prática. Senhor, os meus ouvidos ouviam falar, agora os meus olhos te contemplam. Irmãos, a teoria é pelo ouvido, a prática é pelo aquilo que nós vemos, vivemos, experimentamos. Jó de um jeito, Abraão, pai da fé, de outro, e cada um de nós de outra maneira. Nem as boas e nem as ruins, irmãos. Amém? Não foca em nada disso, foca no Senhor. A vez que Abraão deu ouvido à sua esposa. E agora falando sério, não tem nada a ver com a esposa, teve a ver com ele. Igual eu falei sexta-feira. Não teve nada a ver com Dalila, teve a ver com Sansão. Sansão foi chamado para ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a da Dalila, que dizia, conta o teu segredo, conta o teu segredo. Era Sansão, seu coração e Deus. Abraão, seu coração e Deus. Deus queria ou não queria moldar esse homem? Aí ele usa Sara. Ele dá ouvido à sua esposa. E ele tem um filho ou não tem? De primeira. Que coisa, hein? Que Deus é esse, não é gente? Abraão estava lá, irmãos, 10 anos com a Sara, 10 anos. Dos 75 aos 85, mandando a ver nada. Ouviu a voz errada, sim ou não, que o errado dá mais rápido. O errado não dá mais rápido, irmãos? Sempre foi assim. Então espere em Deus. Mas literalmente espera, porque demora às vezes. E aí não tem nada a ver com o tempo de Deus. Ah, não aconteceu porque não é o tempo de Deus. No conceito de uma fé progressiva e de um ministério, sim. Agora para tu se arrepender e voltar, não. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. 1 Coríntios 10. Não confundamos. Eu creio que se ele não tivesse ouvido a voz da esposa, irmãos, o tempo teria sido encurtado. E ele tem um filho com a escrava.
Se passam quantos anos? 13 anos. O Ismaelzinho está com 13 anos, irmãos. E mesmo quando nós fazemos coisa errada, para servir a Deus, ainda assim a gente se ferra. Por através da Sara, Deus agiu. Só que a Bíblia diz que Agar começou a perturbar ela, irmãos. Amém? Começou a incomodar ela, porque ela tinha um filho e a Sara não tinha. E a Bíblia diz que aos 99 anos de idade, Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. E Deus mais uma vez volta a falar com Abraão. Deus promete alguma coisa nova para ele, irmãos? Deus repete as mesmas palavras. Abraão já tinha um filho com 13 anos. Quando Abraão reclama com Deus, ele fala: meu Deus, olha quanta coisa eu tenho, quanta posse, não tem ninguém para deixar. Ele não está me entendendo. Eu só tenho meu servo Eliezer. Deus falou: não, ele não vai herdar nada teu, a tua semente, o gerado da fé vai herdar isso que tu tens. E veja que agora ele já tem alguém para herdar as coisas que ele tinha. Agora a promessa não era as coisas que ele tinha, irmãos. A promessa era a salvação pela fé. Quem herdou isso foi Isaac, não foi Ismael. Ismael foi despedido depois com várias coisas, vários bens. O povo ismaelita foi muito maior do que o povo judeu. A nação de Israel. Os árabes são todos ismaelitas, por isso que se matam. Desobediência tem consequências, às vezes consequências grandes. Agora, aonde estava a promessa da salvação por fé? Onde estava a promessa para o povo de Deus se cumprir, irmãos? Eles continuam se matando ou não? O povo judeu continua crendo no Deus que criou os céus e a terra. Os ismaelitas creem em Alá e o raio que parta eles. Amém? E as bombas que explodem eles. Tu vai dizer: pois é, o Abraão errou e eu também erro e tu também erra. E nós vamos para o céu junto com ele, e outros não. Eles são da graça, querer e efetuar de Deus. Deixa eu ler Gênesis capítulo 22. Meu Deus. Irmãos, leia Gênesis 12 ao 22 em casa, por favor. Para tu entender essa rica história. Gênesis 22, versículo 1. Irmãos, por que depois de 13 anos e depois de 14, 15 se cumpre e nasce o Isaaczinho? Quem foi que fez Ismael? Abraão. Deus não aceita o que tu faz, Ele aceita o que Ele faz. Para se cumprir, tu precisas aceitar o que Ele fez para ti e por ti e através de ti. Quem fez Ismael foi Abraão, quem fez Isaac foi Deus. Quem está te fazendo? Porque quem te fez, tu já sabe que foi Deus. Isso tu já crê, Deus te fez, te elegeu. Agora tu crê que Ele continua te fazendo? Deus não aceita o que nós fazemos, irmãos. Ele aceita o que Ele faz por nós, para nós e através de nós. Leve o tempo que levar, Ele vai querer te provar isso, irmãos. Para que a tua salvação seja aperfeiçoada. Para que nós possamos ser filhos sinceros no meio de uma geração corrompida e pervertida. Que acha que fazendo coisas para Deus, Deus retribui. Que acha que pagando pedágio o negócio é aliviado. Que acha que passando por corredor Deus abençoa porque o corredor é poderoso, milagroso. Uma geração perversa e má. Filhos sinceros, irmãos, andam como luz no meio das trevas. Só isso. É para isso que o Senhor está te preparando. É para isso que o Senhor está nos moldando. Para que seja luz nas trevas. Sabe por que tu cai? Para saber como dói e como é difícil levantar. Porque alguém vai cair depois diante de ti. Aí tu sabe o quanto dói, o quanto é ruim não ser ajudado, o quanto é ruim ser julgado. Aí tu vai entender tudo isso.
Aí quando alguém cair diante de ti, tu não vai dizer, como é que caiu? Tu não viu? Tu vai ver que um dia tu também não viu e caiu. E tu vai somente estender as... É a parábola do samaritano. Estava lá um homem meio morto. Passou o sacerdote, ele ajudou? Passou o levita, ele ajudou? Passou o samaritano. O samaritano ajudou, irmãos. Porque o samaritano, sabe por que ele ajudou? Porque ele sabia o quanto era ruim ser oprimido e rejeitado. Quando Jesus fala com a mulher samaritana em João 4, os discípulos chegam e ficam tudo abismados. Entre parênteses está escrito assim, ó, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Tem mais 10 minutos? Tem. Quem gosta de história? Quando por causa do pecado de Salomão, o reino é dividido, uma parte do reino fica com Jerusalém. Fica o templo, fica o culto, fica o sacrifício, fica uma parte do povo. O outro lado, a banda do norte, as outras 10 tribos, elas não têm o culto, elas não têm mais o templo, elas não têm mais os sacerdotes, mas eles continuam sendo povo de... Amém, irmãos? A questão não é se Ismael ou Isaac é salvo. A questão é quem Deus gerou. Se os ismaelitas querem ser salvos, se os muçulmanos quiserem ser salvos, vai ter que ser através de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vai ter que ser através daquilo que Deus gerou. Os judeus não falavam com os samaritanos. Porque os samaritanos, a cidade de Samaria se torna a capital do Reino do Norte. Ali são os judeus, ali é o povo de Deus, ali existe um vazio, uma necessidade de continuar adorando a Deus. Mas agora já sem entendimento. Agora não tem mais os sacerdotes, agora não tem mais o templo. Amém, irmãos? Mas ainda assim o querer e o realizar de Deus alcança aquele povo. Por isso que era necessário Jesus passar por Samaria. Porque num período da história foi quebrado. Um período da história o povo foi dividido. Irmão, Jesus não veio para dividir, ele veio para juntar. Sabe quem divide? A religião divide. É a religião que bota uma placa na frente de cada lugar e divide. É a religião que diz que pode usar tatuagem, não pode usar tatuagem. Pode usar boné, não pode usar boné. É isso que nos divide, irmãos. A única coisa que nos divide dos assembleanos é a roupa. Sim ou não? O que nos divide dos lugares é os costumes. Pois se todos nós ficássemos na palavra, nós andaríamos de mão dada. A gente olhar e dizer, meu, cara meio esquisito, né? Mas tudo bem. Coisa brega, né? É, mas tudo bem. Que irmão descolado? É. Mas se nós ficássemos na palavra, nós andaríamos todos juntos. Foi por isso que Jesus veio, irmãos. Glória a Deus. Cuidado. Quem não aceitou ele, foi os que não concordavam com isso. Como é que andava Israel na época de Jesus? Tudo separadinho, sim ou não? Escriba com escriba, doutor da lei com doutor da lei, prostituta com prostituta, publicano com publicano. Ninguém, leproso com leproso. Quem tinha fluxo de sangue com quem tinha fluxo de sangue. Quando Jesus chegou, irmãos, onde ele chegava, ele juntava tudo. Ele juntava todos em torno dele. Todos, cada um, como foi falado aqui nessa noite, no começo. Cada um com as suas necessidades particulares e individuais. Jesus fala pro aleijado do tanque de Betesda: tu queres ser curado? O que ele responde para Jesus? Quero? Quem lembra? Ele falou que queria? Ele falou, não tem ninguém para fazer por mim. Jesus não perguntou se tem alguém, ele perguntou se tu quer. Porque ele faz. Nós precisamos entender isso. Quantos de nós precisamos sair de alguma deficiência que nós temos? E tu fica preocupado
Quem vai te ajudar? Como tu vai conseguir? A pergunta é, tu queres? Ele falou, tu quer ser curado? Ele falou, não tem ninguém. Jesus diz, levanta e anda, camarada. Amém? É a vez que ele levantou e andou. Ainda que tu não consiga dizer que tu quer, deseje, que ele vai conseguir ler o teu coração. Jesus sabia que ele era há muitos anos enfermo e Jesus sabia que ele queria. Ainda que naquele primeiro momento ele falou, mas não tem ninguém. Ele falou, levanta e anda. Então não esqueça, tu é filho da promessa. Que promessa? Que o salvo viverá da fé. Será resgatado das trevas através da fé. Versículo 1 e o 2 só, do capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas. Que coisas? Essas que eu te falei só um pouquinho. Ele fez mais coisa errada, mas fez coisa certa. Deixa eu falar uma coisa certa que ele fez, irmão. Só falei coisa errada do Abraão, coitado. A boa que ele escolheu o lado que Ló não escolheu. Só que a Bíblia diz que, irmãos, quando um anjo visita ele e diz, olha, Sara vai ter um filho. Sara ri, sim ou não? Ela duvidou. Abraão duvidou, irmãos? Não duvidou, por isso que o filho nasceu. Porque a promessa era para ele. A Sara quis, eu não ri, tu riu. Daqui um ano o menino vai nascer. Abraão creu. A vez que os anjos saem da casa de Abraão e vão indo em direção a duas cidades. Qual? Sodoma e Gomorra. A vez que Abraão vai atrás, querendo saber o que ia acontecer, irmãos. E ele ouve os anjos dizer que aquela iniquidade estava subindo até Deus e Deus mandou conferir. E se fosse mesmo, Deus ia o quê? Destruir tudo. E a vez que Abraão se levanta como intercessor, irmãos, pela cidade de Sodoma e Gomorra. Adiantou a intercessão dele? Não. Deus destruiu. O querer é de Deus, o efetuar é de Deus. Então por que ele intercedeu, irmãos? Porque o que precisava ser gerado nele se chama misericórdia, compaixão, intercessão. Amém, irmãos? Abraão até prega para Deus. Ele fala, Senhor, tu vai, se tiver 50 justos, o justo juiz vai destruir. Deus fala, não, se tiver 50 justos, por amor dos 50, eu vou tolerar os 500 mil ímpios que tiver lá. Por que está o caos que está, irmãos? Pela ausência dos justos, não é por causa dos ímpios. A lógica de Deus sempre é o contrário. O mundo está um caos porque ninguém quer nada com Deus. Não, o problema é que quem tem alguma coisa com Deus não se comporta como se tivesse. Não intercede, não intervém. Abraão falou, Senhor, se tiver 45, pelos 45 não. Senhor, se faltar 5 dos 45, só 40, também não. Só que a vez que não havia justos naquele lugar, só tinha um, Ló. Aí Deus não manteve o lugar, Deus tirou Ló. Amém, irmãos? Irmãos, Ló era um salvo. Ele só não era para andar junto com Abraão, porque ele ia atrapalhar o que Deus ia fazer na vida dele. Então depois de todas essas coisas, tentou, provou, experimentou Deus a Abraão mais uma vez e disse, Abraão, e ele falou, eis-me aqui, Senhor. E Deus disse, pega o teu filho, o teu único, quantos ele tinha? Um. Em Deus, né? Pois ele teve um com a Agar, né? Fica melhor, com a Agar e outro com a Sara. Dá para se entender isso aí também. Que foi isso? Né? Um com a Agar e a outro com a Sara. Deus fala, pega o teu único filho, aquele que eu gerei, Isaac, e sacrifica ele. Tu conhece a história? Vai até o Monte Moriá e sacrifica ele. Esse Monte Moriá aqui, irmãos, é onde depois Salomão constrói o templo. Lugar de sacrifício. Amém? E tu conhece a história. Lá vai Abraão com seu filho, com seus servos, e quando chega na beira do monte, ele falou, agora vocês ficam aqui, que eu e o menino vamos lá em cima adorar, e depois eu e o menino voltamos.
aqui não explica, mas Hebreus explica. Que depois de todas essas coisas, depois de ter mentido duas vezes, depois de ter feito tanta coisa errada, tanta coisa boa, Abraão entendeu que ainda que ele matasse, Deus era poderoso para ressuscitar o filho da morte. Irmãos, Faraó não era para libertar ele, era para matar ele. A mentira dele gerou câncer, gerou doença, enfermidade em Faraó. Faraó disse, pega a tua mulher e sai daqui. E deu até presente, abençoou ele, irmãos, em vez de ter matado. Essas coisas foram fazendo com que Abraão entendesse que Deus era quem guardava a vida e a promessa. Amém? Fica de pé. Era essa a palavra que o Senhor tinha para essa noite. Amém.